nosso vídeo de hoje é mais um testemunho. Como eu superei os meus medos e as minhas inseguranças para construir uma vida impactante. Para me tornar uma mulher extraordinária que vive com propósito e cria caminhos impactantes. Primeira coisa, durante os muitos e muitos anos da minha vida, eu fui refém de medos. Medo do que eu estava fazendo não dar certo. Foram muitos medos que me travaram e atrasaram o meu processo. Até que eu comecei a confrontar esses medos, bater de frente, encarar cada um deles. Por exemplo, o medo de gravar vídeo. Eu comecei a gravar vídeo no ano de 2020. Gravar vídeo todos os dias para as minhas redes sociais. Antes de 2020, eu já gravava vídeos, só que eu era aquela pessoinha muito apagadinha, muito sem gracinha, e eu tinha medo. Eu não compartilhava os meus vídeos para as pessoas que eu conhecia ver. E aí o tempo foi passando, sabe? O tempo foi passando e eu fui criando coragem, compartilhando. Hoje eu não tô nem aí. Exploda-se a opinião das pessoas à minha volta. Se elas se sentem desconfortáveis, o problema é delas. Se elas têm uma opinião, que elas guardem para elas, porque eu não tô nem aí. Então, a verdade é que o medo, ele é natural. O medo, ele faz parte do processo. Mas eu preciso entender uma coisa, o que eu quero para minha vida. O que eu quero é tão insignificante a ponto de eu deixar o medo ser superior? Porque se o que eu quero for muito grande, que não cabe em mim, eu vou superar os meus medos. Eu quero construir uma vida com sentido, eu quero ser próspero, eu quero ser rico, eu quero ser milionário. E isso queima dentro de mim. Então eu vou fazer o que é necessário, foda-se o que o outro pensa. Então eu preciso de quê? De coragem para encarar os meus medos. E foi exatamente isso que eu fiz, encarar os meus medos. E se você é nova por aqui, eu sou Joana Bittencourt, seja bem-vinda ao canal Mulher Clarificada. Um canal feito para você. Se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificação, pois todos os dias nós temos conteúdo novo aqui no canal. Temos um encontro ao vivo nas segundas às 10, na quarta às 10 e na sexta-feira às 10 horas da manhã. Então ativa o sininho de notificação para você não perder absolutamente nada. Uma verdade que eu não queria encarar a respeito dos meus medos é que eu não queria desapegar da minha vida antiga. Eu queria ficar no meu mundinho, na minha vidinha, confortável. Isso aqui é suficiente para mim, isso aqui tá bom para mim, eu não quero mais. Eu tinha aquela mentalidadezinha bem escassa e bem pequena, bem inferior. O medo de fracassar me fazia adiar os meus planos, me fazia protelar, me esconder. Eu gravava os vídeos e não queria que ninguém assistisse. Era assim que eu agia. Então, o que eu entendi? Que se eu quero me destacar no que eu faço, se eu quero incentivar, se eu quero motivar, se eu quero fazer as pessoas acreditarem em si mesmas, se eu quero fazer mulheres transformar a vida delas, eu preciso dar a cara a tapa. Eu preciso parar de adiar os meus planos. Eu preciso parar de me esconder. E eu me escondia por quê? Porque eu queria ser perfeita. Eu queria que todo mundo me amasse. Eu queria que todo mundo me aceitasse. Até que eu entendi que não é todo mundo que vai me amar. Não é todo mundo que vai me aceitar. Não é todo mundo que vai gostar do que eu falo e muito menos do que eu faço. Então, quando eu entendo isso, eu entendo também que eu estou pronta para encarar os meus medos. Eu estou pronta para encarar as minhas inseguranças. E aí eu comecei a perceber que o medo de falhar e o medo de ser julgada era muito pequeno. Era muito inferior aos meus sonhos. Era muito inferior aos meus planos. Então, se eles são inferiores, eu não posso me sentir inferior a eles. Eu vou confrontar, eu vou bater de frente, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou persistir até a hora que esse negócio der certo. O ponto de virada mais importante da minha vida também foi entender que Deus não me chamou
para ser uma mulher pequena e insignificante. Não. Deus não me chamou nesse tempo, Deus não me chamou nessa era, Deus não me colocou para nascer naquela família, naquele lugar, para ser uma mulher insignificante, para ser uma mulher que vive presa aos meus traumas, uma mulher que vive presa aos meus medos, às minhas inseguranças, presa à opinião dos outros, toda traumatizada, toda endurecida, toda rígida, porque está presa nos padrões, nas crenças e um monte de limitações. Deus não me chamou para isso. Eu fui moldada por um ambiente ruim, mas eu tenho o poder de mudar, de ressignificar a minha história, de reescrever a minha história, de causar impacto, de entregar o melhor de mim para as pessoas que realmente gostam do que eu faço, que se interessam por crescimento, por aprendizado contínuo. Essa clareza me trouxe entendimento sobre o impacto que eu quero gerar na vida das pessoas, mesmo que isso seja pequeno, mesmo que isso seja desse tamanhozinho, do tamanho de uma semente de mostarda. Eu vou me dedicar todos os dias, eu vou persistir todos os dias e eu vou gerar impacto positivo na vida de outras pessoas. Outro ponto de virada, outro ponto de entendimento que eu quero que você fixe bem na sua cabeça é que superar o medo precisa de prática. Eu superei os meus medos na prática. Eu comecei a gravar vídeo muito antes de 2020. Eu comecei ali pelos meados de 2017, 2018, 2019, por ali. Os meus primeiros vídeos transmitiam o quanto eu era insegura. Os meus vídeos transmitiam o quanto eu era vulnerável. Eu tinha medo. Mas o que aconteceu comigo? Prática. Prática e mais prática. Prática e mais prática. Eu comecei a praticar todos os dias. E todo dia eu gravava vídeo. Com medo, insegura, amarela, pálida, sem tom de voz, sem firmeza na voz, aquela coisinha, toda traumatizada, toda envergonhada, toda insegura. Os meus vídeos transmitiam todas as minhas travas, todos os meus medos. Hoje eu tenho coragem de falar, hoje eu tenho convicção do que eu tô falando. Hoje eu sou muito mais segura, mas isso foi um processo vivido ao longo dos anos. Olha para trás, 16, 17, 18, 19, 20, quase 10 anos. Quase 10 anos de história, quase 10 anos de trajetória. Ou seja, não aconteceu do dia para a noite. Eu tive que começar em algum momento. E eu comecei. Então hoje, se eu tenho convicção do que eu quero, não comecei ontem. Eu comecei tem muito tempo. E só hoje eu entendo o poder das pequenas ações. Quando eu comecei, eu queria que desse certo. Mas era impossível dar certo sendo aquela Joana pálida, sendo aquela Joana frágil, sendo aquela Joana que não tinha voz, que não tinha firmeza na voz, que não tinha coragem de jeito nenhum. Que os vídeos transmitiam esse medo, transmitiam essa insegurança. Ali eu já sabia o que eu queria, mas os meus traumas, os meus bloqueios, os meus medos falavam mais alto. Outro entendimento muito importante: o medo faz parte, a insegurança faz parte, o erro faz parte do processo. Se você não aceitar isso como parte do seu processo, se você achar que o seu processo tem que ser linear, tudo lindo, tudo incrível, tudo tem que dar certo, você não vai sair do lugar. O erro faz parte, o medo faz parte, a insegurança faz parte. Todos esses bloqueios, todos esses altos e baixos fazem parte do seu processo de transformação, da sua jornada de crescimento e de aprendizado contínuo. E se você está esperando o medo passar, se você está esperando a insegurança passar, se você está esperando o melhor momento para você começar algo na sua vida, eu sinto muito em te dizer que nada vai acontecer, você não vai agir, sua vida não vai ser transformada, porque nada disso vai passar sem uma ação prática, sem uma entrega, sem uma dedicação, sem você se jogar para fazer a coisa acontecer. E antes de finalizarmos o nosso vídeo, eu tenho um convite importante para você. Do dia 23
ao dia 27 de junho vai acontecer a jornada Impacto. Uma jornada que tem um objetivo de ajudar você a construir uma vida autêntica, com significado, com sentido e com propósito. E como você faz parte dessa jornada? Primeira coisa, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação se você ainda não é inscrito e ainda não ativou. Terceiro, para você receber o guia completo dessa jornada, aqui na descrição do vídeo tem um link. Abaixo da legenda do vídeo tem um link. O primeiro link é o link da comunidade, aliás, do grupo VIP. Você vai clicar nesse link, entrar para o grupo e lá você receberá o guia completo da jornada. Um guia que vai ajudar você a construir uma vida com sentido. Então corra lá, entra para o grupo e vem comigo construir a sua vida com sentido. E para encerrar o nosso vídeo de hoje, não espere o momento certo. Não espere a hora certa, não espere o tempo certo, não espere você ser perfeita para fazer a sua vida ser transformada, para fazer a diferença na vida de outras mulheres, na vida de outras pessoas. O mundo precisa de mulheres corajosas, o mundo precisa de mulheres que causam impacto, de mulheres que não têm medo de soltar a voz, de fazer as coisas funcionarem, de viver com sentido e com propósito, de construir, de criar, de recriar, de fazer acontecer. E agora chegou o seu momento de brilhar aqui nesse canal, chegou o momento de você fazer a coisa acontecer por aqui, que é, você já sabe, deixar seu comentáriozinho aqui embaixo, deixa aquele comentário bem maravilhoso, bem poderoso assim, impactante, que transforma, que faz outras pessoas admirar você. Qual foi o momento desse vídeo que mais tocou você, que mais te chamou para ação? Qual foi o momento mais importante? E também qual é o seu maior medo? Pois o seu propósito ele está muito ligado aos seus maiores medos, aos seus maiores problemas, aos seus maiores bloqueios. Vamos lá, comenta aqui embaixo que eu vou ler seu comentário. Chegou a hora de você ser a estrela deste canal, comentando aqui embaixo. E muito obrigado por você ter ficado até o fim desse vídeo comigo. Beijos no seu coração e até o nosso próximo vídeo.